tem por objetivo conscientizar a população da importância do diagnóstico e do tratamento precoce, né? Para justamente identificar as possíveis causas, que é algo tão frequente e pouco investigado na maioria das pessoas, para que a gente possa trazer essa conscientização aos pacientes, a busca das possíveis causas, né, do zumbido e da hiperacusia, que causam grandes transtornos na vida, mudança na rotina, alteração do sono. Na verdade, o zumbido ele é um sintoma, como eu falei, ele não é uma doença, né? E como todo sintoma, tem que ser identificada a causa para que tenha o tratamento direcionado da forma mais adequada. Mas o zumbido, ele é um som, é uma percepção de um som, sem ter uma fonte externa geradora desse som, e que traz um certo desconforto ao paciente, né? Ele tem algumas características que podem variar, tanto de tons, quanto da frequência, da constância ao longo do dia. Ele pode ser contínuo, pode ser notado somente no silêncio, mas o que se sabe é que o zumbido ele é muito prevalente, né, na nossa população. Então, estima-se que em torno de 40 milhões de pessoas, né, vão ter esse zumbido, em todas as faixas etárias, desde criança, né? Então, isso traz a importância da campanha, né? Trazer à tona isso aos pacientes, né? À população de uma forma geral. Saber que ter zumbido é algo comum, o que tranquiliza o paciente, mas que também traz a importância da investigação. E fazer esses pacientes entenderem que, sim, muitas dessas causas podem ser identificadas e também terem um tratamento. A misofonia, ela é como eu posso dizer, uma certa intolerância a ações comuns do nosso dia a dia, que podem ser repetitivos, né? Normalmente são sons repetitivos, assim, e que geram um grande desconforto, uma certa irritabilidade ao paciente quando ouvem. Normalmente esses sons, eles são tipo o clicar de caneta, o próprio barulho da mastigação, o teclado, o uso de teclado. Então isso gera um grande desconforto nesses pacientes, né? Não necessariamente esse paciente tem nenhuma outra alteração relacionada auditiva, é simplesmente um desconforto, mas que com a orientação adequada, com a avaliação adequada, isso pode ter um grande alívio ao paciente com a melhora na qualidade de vida. Na maioria das vezes, esse tipo de alteração assim da percepção do som, digamos, né, dessas percepções auditivas, geram uma grande alteração na vida do paciente, porque ele tende a levar a um certo isolamento, o paciente começa a restringir algumas atividades simplesmente para não se expor a esse tipo de ruído. Então começa a se retrair, isso gera um sério de transtornos sociais mesmo, né, de interação, podendo em casos mais avançados, mais graves, até evoluir com depressão ou outras alterações de ordem emocional mesmo, né, e psíquica. A hiperacusia, não necessariamente, às vezes as pessoas pensam que quem tem hiperacusia, na verdade, escuta demais. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A hiperacusia, ela na verdade é uma diminuição da tolerância a sons, ao volume dos sons, né, que tem no ambiente. Mais uma vez, pode estar relacionada a ações do nosso dia a dia também, só que nesse caso, assim, uma televisão, como se fosse um limiar de desconforto daquele paciente, né, ele está alterado. Então, o que para a maioria das pessoas não causa incômodo, para o paciente que tem uma hiperacusia, aquilo se torna realmente insuportável, né? Então, ouvir uma televisão no volume um pouco mais alto, o barulho de um eletrodoméstico, tudo isso pode gerar um grande desconforto também. E, mais uma vez,
acarreta num certo isolamento, né? Uma retração, digamos assim, um isolamento familiar, social. A pessoa deixa não participar de alguns momentos, de algumas atividades que poderiam até ser prazerosas pelo simples fato de não ter um desconforto com relação a essa exposição, né? A esses sons. Festas de famílias, enfim. Então, por tudo isso que a gente fala, assim, pela relação que há diretamente com o convívio social, com o relacionamento, com essa habilidade, né, de estar circulando, né, essas alterações precisam sim ser adequadamente avaliadas, e quanto antes, melhor. Né? Muitas delas acontecem desde a infância, e se a gente consegue agir de forma precoce, né, e diagnosticar, identificar, orientar e até tratar, quando possível, a gente pode melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. Então é importante procurar um otorrino sempre que esses sintomas estiverem presentes.